Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 João. Estamos aí chegando ao final da primeira carta. Hoje iniciamos o último capítulo. Vamos fazer a leitura da primeira carta de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Hoje eu quero lembrar então para vocês um pouquinho da palavra de Jesus com Nicodemos na abertura desse sermão. Certa vez Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos era um homem muito conhecedor da lei, era um fariseu, mestrado nas escrituras, e a história está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos vai ter com Jesus na calada da noite, e ele vai conversar ali um pouco com Jesus, e ele fala sobre a questão de que ele tinha interesse em descobrir mais da palavra. Ele queria saber mais a respeito do reino de Deus. E Jesus disse para ele: olha, ninguém pode saber mais do reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos acha muito estranha a colocação de Jesus. E Nicodemos faz uma pergunta para Jesus: como é que um homem já sendo velho pode de novo voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então Jesus responde a Nicodemos: não é esse o tipo de nascimento que eu estou falando. É necessário que nasça da água e do Espírito. E a partir desta figura de linguagem, o Senhor Jesus ensina a Nicodemos que todos aqueles que viriam a crer nele iriam nascer novamente. No início desse capítulo, João então faz referência aos nascidos de Deus. Ele começa dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos, os nascidos de Deus são aqueles que tiveram uma experiência de conversão, e é sobre isso que nós vamos ver esta noite. Eu quero rapidamente falar com vocês 3 coisas que o texto aqui nos ensina. Primeira coisa, o nascido de Deus, irmãos, ele crê em Jesus e ele ama a família de Deus. O nascido de Deus crê em Jesus e ele ama a família de Deus. Está no versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é o nascido de Deus. Crê em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus, crer que Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as profecias a respeito do Messias, crer que nós não precisamos esperar um outro Messias, crer que Deus cumpriu toda a sua palavra na pessoa de Jesus, e entender, irmãos, que Jesus Cristo é ampla e unicamente suficiente para nós. Crer em Jesus, irmãos, é muito mais do que simplesmente alguém dizer: eu acredito mesmo que Jesus viveu. Muitas pessoas creem que Jesus viveu, muitas pessoas acreditam que ele foi um bom homem, muitas pessoas acreditam que ele existiu, viveu em Nazaré, nasceu em Belém da Judéia, mas muitas pessoas não têm uma fé salvífica em Cristo. Muitas pessoas não depositam unicamente a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Muitas pessoas ainda acham que precisam de Jesus e de algumas outras coisas. Nós vivemos em um país onde a proliferação de crendices é cada dia maior. Então as pessoas, elas têm uma fé deficiente. Elas até creem em Jesus, mas não acham que Jesus seja suficiente para elas. Então você conversa com muitas pessoas que dizem para você: olha, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus é unicamente suficiente para a minha vida, mas ele anda com uma rudinha atrás da orelha. Ele crê em Jesus Cristo, mas ele coloca um trevo de 4 folhas na sua carteira. Olha, eu creio que Jesus Cristo é unicamente suficiente para a minha vida. Eu creio em Jesus Cristo, mas ele aproveita e faz umas rezas para São Sebastião, para o São João, para Santa Maria, para Guadalupe, e vamos nos apegar a tudo, vai aqui, né? O brasileiro é aquele que crê em Jesus e ele se agarra com todo tipo de crendice, todo tipo de situação para resolver os seus problemas. Ele crê em Jesus Cristo, ele confia no Senhor, mas se alguma coisa não está dando certo na vida dele, por que não dar uma passadinha num terrenozinho de macumba e fazer lá uma pagelança? O brasileiro é alguém que crê em Cristo, mas ele não crê que Cristo é o único e suficiente para ele. Nós temos mesmo dentro das igrejas evangélicas, ou pelo menos aquelas que nós dizemos que são evangélicas, né? O adventista, por exemplo, ele até crê que Jesus é suficiente para ele, mas se ele não guardar o sábado, ele está lascado. Jesus é suficiente para mim, mas se eu comer carne de porco, eu não vou ser aceito por Deus. Alguns irmãos de igrejas pentecostais entendem, por exemplo, que Jesus é realmente o salvador da vida deles, mas eles ganham o céu mesmo participando das suas campanhas espirituais. Eles vão confiar que aquilo que vai lhes dar a salvação é a mulher que usa uma saia comprida, que não corta o cabelo, um homem que não joga bola, alguém que não faz isso, alguém que não faz aquilo. As pessoas, irmãos, que a maioria que falam que creem em Jesus, não tem segurança na salvação em Jesus Cristo. Nós temos hoje um mundo de pessoas dentro das igrejas evangélicas com um monte de outros conceitos. Nós temos uma igreja evangélica hoje manifestada em um monte de crendices que não condizem com a palavra de Deus. Nós temos hoje igrejas evangélicas que oferecem Jesus, mas oferecem também a água que vem de Israel, o sal grosso tirado lá do Mar Morto, e isso, aquilo outro. Nós somos protestantes porque a igreja católica estava totalmente desvirtuada da palavra de Deus e vendia indulgências. O lema da igreja católica era: ao trilintar a moedinha no fundo do gasofilácio, uma alma sai do limbo e do purgatório. A igreja católica vendeu cruz de Cristo, roupa de Jesus, manto de não sei quem, manto da rainha, céu, não sei o que, coroa. A igreja católica por 1000 anos, do ano 350 até o ano 1500, ela desfez tudo o que a Bíblia ensinava. Nós vamos comemorar agora no dia 31 de outubro 499 anos da Reforma Protestante. Um homem de Deus se levantou, leu Romanos capítulo 1, que dizia: o justo viverá por sua fé. Seu nome, Martinho Lutero. Logo depois, um outro homem de Deus chamado João Calvino disse: a igreja reformada reformando-se sempre. E hoje, irmãos, nós temos um monte de pessoas que se dizem evangélicas,
mas que não sabem quem é o Jesus Cristo da Bíblia, que não conhecem o Cristo que está manifestado. Vamos ver se o apóstolo Paulo nos ajuda um pouco com isso. Colossenses capítulo 1. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que João é enfático ao dizer que aquele que é nascido de Deus precisa crer nesse Jesus? Irmãos, Jesus não é um ícone da religião, ele não é. Jesus é o Senhor revelado nas Escrituras. Irmãos, Jesus não é como ensina a Igreja Católica. Jesus não é como ensinam as igrejas evangélicas, muitas delas. Jesus não é como diz o espírita. Jesus não é como diz os muçulmanos. Jesus é aquele que está revelado nas Escrituras e que João diz: quem é nascido de Deus, crê que Jesus Cristo é o Messias. Crê que Jesus é o Cristo. Crê que Jesus é o Messias. A pergunta que você deve fazer nessa noite para você é: você crê realmente nesse Cristo? Porque o Cristo que eu creio, o Cristo que eu prego, o Cristo que é anunciado pela palavra, o Cristo que João se faz referência, está aqui descrito na Bíblia. E um dos textos que melhor descreve é Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Escute aí. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, esse Jesus, é antes de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele e nele, irmãos, em Cristo, tudo subsiste. Esse mundo que nós vivemos existe. Ele não sai do eixo. Ele nem se afugenta um pouquinho mais do sol para a gente morrer de frio, e ele nem se chega um pouquinho mais ao sol para a gente morrer torrado, porque o mundo está nele, está em Jesus. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus por isso. Ele, irmãos, Jesus, o nosso Jesus, o Jesus que as Escrituras revelam, é a cabeça do corpo que é a igreja. Irmão, Jesus é o Senhor da igreja, a igreja da qual nós pertencemos, que é invisível, que não tem placa na frente, mas é composta de todos aqueles que são nascidos de Deus, reunidos em todas as nações, em todos os povos, de todas as línguas, de todos os cantos do mundo, crianças, jovens, homens, idosos, de todos os tempos, desde Adão até o último que viverá antes de ser consumida essa terra pelo fogo. De todos estes, irmãos, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Irmãos, é interessante você pensar que muita gente diz que crê em Jesus, mas não acredita na ressurreição dos mortos, não acredita que vai ressuscitar, não acredita que um dia vai viver eternamente. E a expressão da Bíblia é clara: ele é o primeiro que ressuscitou. Mas um dia, aqueles que são nascidos de Deus ressuscitarão e morarão com Ele para todo sempre. Olha o que Paulo diz do nosso Jesus: ele é o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
Jesus é supremo. Sabe o que essa palavra supremo quer dizer? Ele é suficiente, irmão. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Quem tem Jesus não precisa ir em campanha. Quem tem Jesus não precisa andar daqui em Aparecida. Quem tem Jesus não precisa pagar absolutamente nada. E nós vamos ver por quê lá no final desse texto. Porque aquele que crê que Jesus é o Messias, este é nascido de Deus. E porque é nascido de Deus, ele compreende, ele sabe que eu não preciso de absolutamente nada. Eu não compro, irmãos, o favor de Deus em jejuns e em orações. O crente não compra a graça de Deus dando dízimo e oferta na igreja. O cristão não quer entender, não quer comprar a vontade de Deus para a vida dele, ou o benefício de Deus para a vida dele, usando tal roupa e deixando de usar tal, sendo ascético, guardando o sábado, não comendo carne de porco. Não, nós vivemos pela graça, porque esse Jesus que é o Messias, ele é supremo. E porque ele é supremo, você não precisa de absolutamente mais nada. Jesus é suficiente para mim. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Dá para pensar, irmãos, que não ficou nada que existe neste mundo, nem no outro, fora da pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo certa vez foi pegar no Areópago e lá tinha uma inscrição de um filósofo. E o apóstolo Paulo usou essa inscrição, e está nas escrituras esse pensamento do filósofo, que diz que nele existimos e nele nos movemos. E o apóstolo Paulo diz: o filósofo de vocês disse que nele existimos e nele nos movemos, e ele tinha razão. E o apóstolo Paulo diz agora para nós: olha, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E Paulo continua: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz. O que Paulo diz em Romanos? Quem tem paz com Deus? Nós. Por quê? Olha o final do versículo: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é o Messias? É esse Cristo. Eu não preciso esperar outro. Eu não preciso fazer absolutamente nada para completar a obra do Messias. Ele fez toda a obra, porque tudo estava nele. Sem ele nada do que foi feito existiria. As escrituras se cumprem nele. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é o leão da tribo de Judá, que vai ser rei sobre toda a terra. Em Jesus, irmãos, se cumpre toda a escritura. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nós conhecemos este Cristo, e a Bíblia diz que o nascido de Deus crê em Jesus, e crê dessa maneira, crê de forma fiel, crê com disposição no coração. E o crente, ele enfrenta qualquer coisa por causa de Jesus. Esse irmão que nós oramos hoje, que acabou de ser sequestrado lá no Níger, tem um áudio que eu mandei para vocês, e o amigo dele dizia: ele sabia do perigo que estava correndo todos os dias, e mesmo assim ele nunca deixou de levar a palavra do Senhor àquele povo. Aquele que crê em Jesus é nascido de novo, que confia com todas as suas forças e que em nada duvida.
é um homem firme, é alguém que sabe em quem crê. E irmãos, a crença no Messias nos torna filhos gerados de Deus, e é por isso que o texto vai dizer que quem crê em Jesus é nascido de Deus, e também que aquele que é nascido de Deus, além de crer em Jesus, ele ama a família de Deus. Uma das coisas que nós temos visto hoje em dia é que os crentes estão cada dia menos identificados com a sua família na fé, e estão se identificando mais com as outras coisas. Irmãos, como é difícil manter a comunhão do povo de Deus na igreja. Como é difícil. As pessoas correm de movimento de comunhão, falam em orar junto, a pessoa não quer ficar na sua casa, quer ficar às vezes na sua família que só tem ímpio. Irmãos, a palavra de Deus é clara no versículo seguinte, quando ele diz: e todo aquele que ama o Pai, ama também os que dele foi gerado. No versículo 2 ele continua: assim sabemos que amamos os filhos de Deus. O nascido de Deus crê em Jesus e ama a família de Deus. Nós fomos gerados em Deus, e todos aqueles que são gerados em Deus são nossos irmãos, e porque são nossos irmãos, Deus nos convida a amá-los para a glória dele. Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A tarefa da igreja, irmãos, é envolver-se em comunhão, é estar junto, é providenciar um ambiente onde a fé ela pode ser contagiada. É importante, irmãos. A palavra de Deus em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: vamos cumprir a lei de Cristo quando nós levarmos os fardos uns dos outros. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver nessa família em primeiro lugar. A sua família carnal é a segunda opção sua, não é mais a primeira, ou pelo menos não deve ser segundo o ensino das Escrituras. E nós trocamos isso, nós invertemos isso. Nós não queremos estar com os nossos irmãos, nós queremos estar longe uns dos outros. Quantas vezes tem uma programação na igreja e você não tem nada para fazer e você não vai na programação da igreja? Simplesmente escolhe ficar na sua casa, simplesmente escolhe não se relacionar, simplesmente escolhe não abrir o celular para as pessoas, simplesmente escolhe não ter vida na vida do teu irmão. Isso é produto de pessoas que não entenderam a palavra de Deus, que o nascido de novo ama os que foram gerados em Deus. Ama. Atos capítulo 2 é uma das expressões que eu mais gosto da igreja, quando diz lá: e todos viviam juntos e tinham tudo em comum. Comunidade é isso, irmãos, é ter tudo em comum, é saber que o irmão Levi está com resfriado e eu orar por ele, e eu me interessar por ele, é saber quando eu estou passando por um problema, eu tenho pessoas que eu posso dividir, eu posso chamar para orar comigo, eu posso falar, eu posso abrir o meu coração. Irmãos, nós estamos nos tornando pessoas cada dia mais impessoais e medíocres dentro do relacionamento com a igreja. Nós não queremos que as pessoas saibam da nossa vida, nós não nos interessamos para que a igreja saiba. É inadmissível, irmão, se você está com problema, o teu povo não saber, a tua igreja, o povo que ama Jesus, que foi gerado em Jesus com você. É impossível. Parece que nós não estamos entendendo o que é evangelho. Nós queremos viver de acordo com os nossos propósitos pessoais. Às vezes a gente nem conta uma bênção que fala assim: ah, meu Deus me livre, vai que o irmão tem olho gordo.
Porque quem não conhece Jesus direito tem medo de olho gordo, irmão. Está cheio de crente que faz campanha para amarrar o olho gordo. Porque o Jesus que ele serve é um Jesus fraco, da religião. O Jesus que eu conheço tem a plenitude de todas as coisas. Nós cantamos um hino aqui que é maravilhoso. Tu és a cura. Tem uma parte dessa música que diz assim: eu sei que tu tens. O que fala a música? A minha vida. Você canta isso, mas será que você acredita nisso? Não. Será que você acredita que Deus, desde o momento em que Ele salvou você, Ele tem um propósito na sua vida? E Ele tem um projeto, porque tudo, irmãos, está nele. E você não é diferente. Você também não pode sair do controle de Deus. Nem que Ele tenha que te pegar na curva, que nem Ele fez com Jonas, na baleia, lá no fundo do mar, no peixe grande, lá no fundo do mar. Se Ele tem um propósito, e Ele tem, Ele fará. Porque tudo é dele, para Ele, por meio dele, para a glória dele. O Jesus que nós servimos é o Senhor Supremo. Nada escapa do seu poder. Nós somos um povo, irmãos, redimidos por um Deus que é supremo. Nós não precisamos de bobaginha. Nós não precisamos dividir a nossa fé. Nós não precisamos acreditar em Jesus, acreditar também na Maria, acreditar no Sebastião, e acreditar no José, e acreditar na Figa, e acreditar na Ruda, e acreditar no... Nós não precisamos. O nosso Senhor é o Cristo. Amém. Ele é o único Senhor. Não há outro. Não há outro. Os discípulos, irmãos, andavam tudo com Jesus. Não andavam? Os discípulos aí que muita gente adora, que João chama de São João, o André, Santo André, o Pedro, São Pedro e tal, não é? O povo não fica aí? Esses dias estava lá, hoje é dia do santo tal, hoje é dia do santo tal. Irmão, Jesus andava com os discípulos e os demônios, quando vinham, se ajoelhavam para quem? Por que não se ajoelhava para o São João? Oh, você vai ser o São João. Porque era um comedor de farinha, igual a qualquer um de nós. Só estava ali por causa da graça de Deus. E só foi salvo por causa da graça de Deus. Como nós vai estar naquele dia diante do trono do Cordeiro e dizer: a Ele seja a glória, a honra, o louvor, o poder eternamente. Amém. Amém. Só tem um irmão sentado no trono, é o Cristo. Ele é o Cristo. É esse Cristo que você acredita? É esse Cristo que você depositou sua confiança? É nele que você entregou a sua vida? É para ele que você vive? Então, querido, olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele agora: você é a minha família. É com você que eu tenho que me relacionar. É você que eu tenho que amar, irmão. É esse povo aí que você tem que chamar no dia do aniversário do seu filho. É esse povo que você tem que chamar no dia que você for fazer uma festa para agradecer a Deus. É esse povo que você tem que chamar na hora de chorar. É esse povo aqui. É o povo que você precisa aprender a amar. Porque o que é nascido de Deus ama aquele que é nascido de Deus. E a gente está perdendo a oportunidade, irmão, de ter essa comunhão. Perdendo. Pense um pouquinho e repense a sua vida, porque o nascido de Deus crê em Jesus e ama a família de Deus. Segunda coisa que o texto nos ensina em João: o nascido de Deus demonstra que ama ao Senhor obedecendo os seus mandamentos. Olha o versículo 2 que diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus,
amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Terceiro, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus. Parece que João está querendo ser incisivo de novo com a gente, não? Em 2 versículos ele diz a mesma. Sabe o que isso quer dizer? Presta atenção, aprende. A repetição em João é: igreja, acorda, presta atenção no que eu estou dizendo. A maneira clara de demonstrar que se ama o Senhor, irmãos, é obedecendo os seus mandamentos. João certamente está se lembrando da palavra de Jesus lá em João capítulo 14. Abre comigo, rapidinho. João capítulo 14, verso 15, verso 21 e verso 23. Vamos ver com quem que João aprendeu a ser repetitivo para ensinar alguma coisa. Olha o sermão do Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem? Me ama. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha. Será que Jesus está querendo ser incisivo aí também? Em pouco mais de espaço aqui de 7 versículos, o Senhor Jesus por 3 vezes diz: o que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O que me ama é que obedece às minhas palavras. O que me ama é que obedece os meus mandamentos. João está dizendo: o que é nascido de Deus, irmãos, ele obedece os mandamentos do Senhor. Hoje vivemos uma crise do amor dentro da igreja. São muitos que dizem: eu amo o Senhor, mas não vivem de acordo com os seus ensinamentos. Está cheio de gente: eu amo Jesus. Vai em marcha, põe camiseta, ele faz o carnaval, ele põe no Facebook declaração, maravilha, ama Jesus. Várias pessoas, irmãos, têm um bom discurso, mas a prática da obediência, infelizmente, está ausente das vidas deles, das suas vidas. Infelizmente, dizem que amam, mas não vivem como amam, como deveria viver alguém que ama. Muitos jovens dizem que amam ao Senhor, mas vivem uma vida promíscua, não se interessam pelas coisas espirituais, não lutam contra os desejos da carne, não têm interesse pelas coisas de Deus e amam ao Senhor. Eu amo o Senhor. Como você ama o Senhor? Ama o Senhor, não aparece na igreja nunca. Vem, de 1 em 4 meses, né? Vem aqui. Quando está naquela hora do pastor chamar para conversar, ele pinta lá. Para dar rufo. Pastor me viu, estou aqui. Me livrei. Como ama o Senhor? Ama o Senhor e não age como se amasse ao Senhor. Ama o Senhor, aí começa a namorar, faz sexo antes do casamento. Não guarda a honra do leito sem mácula. Ama o Senhor, mas não conhece as ordenanças do Senhor. Ama o Senhor, mas não lê a Bíblia. Irmãos, nós temos uma geração terrível em leitura. E um povo de Deus que não ama as Escrituras. Não lê um versículo. Se brincar, só lê quando está passando no Facebook que alguém publicou, aí ele lê. Ainda fica algumas vezes tranquilo. Hoje eu li o Salmo 23, verso 1. Você falar até decorado: Senhor meu pastor, nada me faltará. Um povo que diz que ama a Deus, mas não tem frutos de que amam o Senhor. A Bíblia
Está novinha, desde o dia que ele comprou, está lá. Há uma frase que diz assim: uma Bíblia caindo aos pedaços, certamente é de alguém que está em pé diante de Deus. Como é que está a tua Bíblia? E não vem com essa desculpa de que você lê no celular, não. Muitos homens dizem que amam ao Senhor, mas não se envolvem com o seu reino. Ontem nós tivemos um encontro de homens, e nós falamos ali sobre apto para ensinar, e nós vimos nas Escrituras que Deus chamou os homens, deu autoridade aos homens, e os homens precisam ensinar a palavra de Deus. Os homens de Deus precisam ensinar a palavra de Deus para suas esposas. Os homens de Deus precisam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Os homens precisam ter coragem de serem sacerdotes nas suas casas. E os homens de Deus precisam assumir posições de liderança na igreja, na escola bíblica dominical, dar aula. São os homens. As mulheres até podem, mas não é e não será cobrado delas essa posição. E hoje, onde estão os homens de Deus? Envolvido em um monte de coisa, menos com o reino de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu faço hora extra, eu ainda tenho que levar o cachorrinho no pet shop. Põe tudo que é na frente para se eximir, para se desculpar. Mas o Senhor conhece as suas 24 horas, irmão. Sabe quanto tempo você perde fazendo o que não devia fazer. Homens que não são sacerdotes dentro dos seus lares, não levam o seu povo a amar a palavra. Homens que são péssimos maridos, que são péssimos pais, e dizem que amam ao Senhor, não amam, não pelo menos como devem. Outros homens têm abandonado o lar, assumindo outras famílias. O divórcio é cada dia maior entre os evangélicos. Muitas mulheres também, irmãos, dizem que amam o Senhor, mas não são boas esposas, não honram seus maridos, não são submissas ao marido, não ajudam, não são aquela mulher, como diz o Provérbios, que a mulher sábia com a sua mão, ela constrói o seu lar. Muitas mulheres não são boas mães, perdem tempo com tanta bobagem, ao invés de perder, ou melhor, ganhar tempo, cuidando e instruindo dos seus filhos. Maldizem o tempo todo, irmão, como tem mulher, irmã, que só abre a boca para desgraça. Mulheres, olha, nós homens não sofremos muito disso, mas isso é uma coisa que acho que é do DNA feminino já. Toma cuidado, vigia a tua língua, presta atenção no que você está falando. Esses dias eu estava caminhando lá no parque da cidade, irmãos, e aí de vez em quando pegavam umas mulheres na frente, meu Deus do céu, conversando uma com a outra, é só falando mal de um terceiro, quarto que não está no lugar ali. Parece que é uma praga em cima das mulheres, mas Jesus quebra toda a praga, viu, irmão? A mulher crente usa a sua boca para glorificar a Deus, não para maldizar os outros. Precisa tomar cuidado com a postura, que diz que ama o Senhor, mas não glorifica a Deus por nada. É só malhando a língua. E quando vocês fazem isso, se o fazem, dão um péssimo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Muitos cristãos, irmãos, dizem que amam o Senhor, mas não se envolvem com a comissão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu amo o Senhor, eu glorifico o nome de Deus, mas eu não estou nem aí para o progresso do reino de Deus. Eu não sou dizimista, eu não dou oferta para missão, eu não prego o Evangelho para o meu amigo, eu não me interesso se a minha igreja está precisando de alguma coisa, mas eu amo Jesus. Então aí, faz até coraçãozinho para Jesus, só na música, né? Nós precisamos rever o nosso conceito de amor, porque o nosso conceito de amor é hipócrita. Nós estamos como o povo lá de Israel, em que Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estamos como o povo lá em Amós, que Deus fala para eles: para o cântico de vocês, porque eu tenho ânsia de vômito quando vocês cantam. Você já pensou? Deus dizendo isso de nós, igreja do Senhor? Parem de cantar, parem de glorificar, porque o coração de vocês está longe. Muitos cristãos dizem que amam ao Senhor, mas não permite que a palavra de Deus transforme os seus corações. Eu já tive algumas experiências péssimas em tentar ajudar alguns cristãos. Ao puxar a palavra e dizer: irmão, a palavra diz isso, a pessoa olhar para mim e dizer: mas não é o que eu sinto. Mas irmão, a palavra de Deus ensina ele, mas não é o que eu quero. Mas irmão, a palavra não é o que eu estou interessado, pastor. Eu amo Jesus, mas nem tudo que está na palavra é para mim. Nem tudo que está na palavra me interessa. Muitos cristãos precisam repensar a maneira que têm amado ao Senhor. Versículo 3 diz: versículo 3, parte final: e os seus mandamentos não são pesados. Pastor, tem alguma coisa errada com esse versículo aí, porque alguns mandamentos de Deus são muito pesados. São pesados para quem não é nascido de novo. Mas para quem é nascido de novo, que se interessa em amar ao Senhor, obedece facilmente os seus mandamentos. Por último, o nascido de Deus vence o mundo. Versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Versículo 5 ele começa: quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Olha de novo a ênfase de João. Gente, nós somos o povo que vence o mundo. João já havia dito alguns capítulos atrás que os jovens venceram o maligno. Agora ele aumenta essa gama e diz: nós, os nascidos, vencemos o mundo. Interessante que Jesus ensinou, está em João capítulo 16, verso 33: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora João pega isso e diz: não só o Senhor venceu, mas por causa da sua morte, ressurreição, da descida do Espírito Santo, aquele que é nascido de Deus, que é cheio de Deus, ele é um vencedor do mundo. Amém. Vencemos o mundo. Como que nós podemos vencer o mundo, pastor? Há duas maneiras que o cristão vence o mundo, querido. Primeiro, voltando do mundo pela fé em Deus. Primeiro momento é quando nós abandonamos o mundo. Primeiro momento é quando nós nascemos de novo.
que as forças do mundo já não têm poder mais sobre nós. 2 Coríntios, capítulo 5, um verso muito conhecido dos irmãos, 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nascido, as coisas antigas, as coisas do mundo já, e eis que tudo, irmão, o cristão é alguém que, quando nasce de novo, ele tem a visão renovada. Parece que cai uma escama do olho e a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você já conversou com ele, quando você fala uma coisa para ele a respeito do que você crê, diz, nossa, mas você é muito Caxias. Não é assim. Tem que ser mais maleável. Você fala com ele, olha gente, não dá esse negócio aí de criança que nasce homem na homem e criança que nasce mulher na mulher, então de gênero aí, tá bom. Não, mas os grandes estudiosos, não, mas não dá. Mas você não pode ser muito assim, Caxias, você tem que ser um pouco aberto. Quem é nascido de novo, irmãos, olha as coisas no lado espiritual. As coisas velhas passaram. Coisa que antigamente você falava assim, não tem nada a ver. Agora você vai ver, que bicho feio que tem aí. Que coisa tenebrosa. Que coisa maquiavélica. Como o diabo está usando isso? Antigamente, bobagem. Coisa da sociedade. Nós vencemos o mundo quando nós demos as costas para ele. Quando nós dizemos para ele, olha, seu poder sobre mim já acabou. Seu poder sobre mim foi destruído pelo nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Amém. Segunda maneira, irmão, que você vai vencer o mundo é o viver diário andando na contramão do mundo. O crente é chamado para ser louco, segundo o padrão desse mundo. Nós somos aqueles que levantam a bandeira de coisas que as pessoas nem pensam mais em brigar, nós estamos lá. Ontem nós falamos sobre os homens lá, uma das características dos homens hoje em dia é que os homens são muito, frouxo é a palavra. Estão criando uma geração de gente meio mole, a palavra é essa, mole. Homem foi criado para ser homem. Homem foi criado para servir o exército. Homem foi criado para olhar o outro e falar assim, meu inimigo, eu vou pegar, eu vou defender. Quando a gente estava falando sobre a defesa do Evangelho, e isso está passando para dentro da igreja. Os crentes hoje não querem mais defender o Evangelho. Quando o cara fala assim para você, não, eu sou da Umbanda, mas Deus é um só. Você olha para ele, é mesmo. Que é mesmo, irmão? Para com isso. Tem que ter coragem, tem que ser macho nessa. Não é que mesmo, rapaz. Deus dá um banho na sua, tudo capeta. Nós precisamos defender a causa do Evangelho. Mas eu não quero me dispor, pastor. Se você não quer se dispor, não seja crente. Porque no dia que você falar que você é crente em Cristo Jesus, pronto. O bicho pegou já. Você já se indispôs. Pelo menos para o inferno inteiro, o capeta e seus anjos. Viver diário andando na contramão do mundo. Essa vitória é fortalecida dia a dia quando minhas escolhas pendem para a vontade de Deus. E quando eu renovo os meus conceitos nele. Eu venço o mundo, irmãos, e preciso vencer. Sou chamado para vencer todo santo dia. Leia Romanos 12 comigo, verso 1 e verso 2, para terminarmos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Irmão, pensa comigo, que você todo dia é uma ofertinha na mão de Deus. Todo dia. Deus está mandando você todo dia se oferecer para Ele. Lá em Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, ó, antes nós usávamos o nosso corpo em prol do pecado, agora nós usamos para a honra e glória de quem? De Deus. Todo dia, irmão, eu preciso lutar contra mim mesmo, contra as minhas preferências, contra a minha carne, contra a preguiça, contra tudo que é pecado nesse mundo, para oferecer de novo o meu corpo como sacrifício santo e agradável. Domingo de manhã, trocou o horário, estou com sono, quero ficar dormindo. Mas eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício. É fácil? Alguém já ouviu dizer que sacrifício é fácil? Pense nisso. Quando você estiver servindo a Deus, que der aquela moleza, hoje não vou, não. Opa! Romanos 12:1. Tem que oferecer o meu corpo como sacrifício. A gente está criando uma geração molenga. Molenga. O irmão lá na África do Sul, às vezes ele sai da aldeia dele para ir na outra aldeia, cultuar a Deus, ele anda 10, 20 quilômetros. A gente aqui vai para a igreja, olhou para o céu, tem uma nuvenzinha lá, está igual o profeta. A nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Vai vir chuva. Aí tem um lamaçal lascado, nem sair de casa. Manda um recado ali, pastor, não, pastor, está aqui perto de casa, nossa, o tempo está feio. Nós estamos assim, indispostos para fazer as coisas para Deus. Vai voltar para você fazer, então, pastor, essa semana está complicada, e a semana que vem também, a outra muito mais. Sacrifício santo. Nós vencemos o mundo quando depositamos o nosso corpo como sacrifício, como aroma agradável a Deus. Esses instrumentos, esse que foi usado para o pecado, agora precisa ser usado para glorificar ao Senhor. E o versículo 2 diz: não se molde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nascido de novo vence o mundo, irmão, aqui, ó. Quando o mundo vem com a ideinha para vocês, falam, não, essa ideia é do mundo. A minha mente está cativa em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos tão preguiçosos hoje em dia, os crentes, que eu me lembro que na igreja que eu participava, que falava lá sobre batalha espiritual, os caras falavam assim, não, sabe o que a gente faz para a nossa vida ser mantida em Jesus? A gente ora, e tinha uma reza lá, né? Que aquilo, oração que é refeito é reza, né? Aí tinha lá, eu levo meus pensamentos cativos a Cristo, eu tomo agora o capacete da salvação, todo o meu... Não, não vai orar isso não, olha a Bíblia, que é assim que você renova a sua mente. Não é como uma oraçãozinha de púlpito, não é que o negócio assim, eu vou agora entrar no mundo espiritual. Você quer renovar a sua mente? Enche ela da palavra de Deus. Isso vai mudar seus conceitos, vai mudar a maneira de você se portar diante dos outros, vai mudar a maneira de você pensar a vida. É isso que renova a mente do cristão, é isso que o fomenta, é isso que o ajuda a vencer o mundo todo dia, é isso que faz a gente, irmão, identificar quando alguma coisa não é de Deus. Enquanto nós não tivermos a palavra de Deus em nós, nós corremos o risco de sermos levados por esse mundo cruel e tenebroso. Quero encerrar convidando você a pensar um pouquinho a respeito disso. Feche teus olhos, vamos orar.
Mas eu quero convidar você a pensar. Você crê nesse Jesus que é suficiente, que não precisa de absolutamente mais nada, que Ele, somente Ele, é o presente de Deus para a humanidade? Se você já entregou a vida para esse Cristo, entenda como Ele é. Se você ainda não o fez, faça nessa noite, para que você nasça de novo. O nascido de Deus demonstra amor ao Senhor obedecendo os mandamentos. Quanto do mandamento de Deus você conhece? Quanto do mandamento de Deus tem sido desejo no teu coração e você tem obedecido? E o nascido de Deus vence o mundo pela renovação da mente. Você está renovando sua mente em Deus para vencer o mundo que te desafia todos os dias? Senhor, obrigado pela tua palavra, que diz que aquele que crê em Cristo é nascido de novo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos desafia a amar os nossos irmãos, essa comunidade de fé que o Senhor nos deu para vivermos juntos, para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para levarmos as nossas cargas juntos, para festejarmos juntos. Senhor, aumenta o nosso amor um pelo outro, a nossa dedicação um pelo outro. Também, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a compreender, Senhor, que amar ao Senhor não é dizer frases de que te amo, mas é obedecer o mandamento do Senhor. É viver a tua palavra, é viver aquilo que o Senhor ensina, é ser guiado pelo aquilo que o Senhor deseja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a obedecer os teus mandamentos. A nós ser nascido de novo é vencer esse mundo. Vencemos uma vez, Senhor, quando o Senhor nos encontrou e o Senhor nos tirou do lamaçal de pecados. Vencemos por causa da cruz. Mas todos os dias precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável. Todos os dias precisamos renovar nossa mente e enchê-las da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Que a nossa mente seja transformada e cheia da tua verdade, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Traz mudança no nosso ser, para que possamos te glorificar ainda mais com as nossas vidas. Traz choro àquele que tem vivido no pecado. Quebranta o nosso coração pelo poder do teu Espírito, para que haja mudança verdadeira e o Senhor seja exaltado. Te adoramos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém.